Olá, gente querida da nossa comunidade. Sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso projeto, no qual nós desejamos levar até você, nesse período de isolamento, de confinamento, a palavra de Deus, de tal maneira que você possa encontrar refrigério, consolo e esperança nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise. Que nós possamos ver o nosso processo de quarentena e de isolamento social como uma forma de glorificar a Deus, servindo os nossos vizinhos, servindo a nossa cidade, combatendo juntos o avanço da pandemia de coronavírus e, sobretudo, que nós possamos usar esse tempo, aproveitar esse tempo para buscar ao Senhor, descobrir ao Senhor e encontrar novas maneiras de nos relacionarmos com o nosso Deus, maneiras mais profundas, maneiras mais íntegras, que você possa ser descoberto, encontrado por Deus nessa situação, digamos assim, inesperada. Eu sei que isso é possível porque eu tenho vivido isso na minha vida pessoal. E também porque nós vemos na Sagrada Escritura pessoas que foram encontrados por Deus em situações inesperadas. E uma dessas histórias mais fantásticas, com certeza, é a respeito da vida de Jacó. Jacó tem uma história pessoal tão cheia de reviravoltas que parece com uma novela, uma típica novela brasileira, cheio de reviravoltas impressionantes e de eventos que surpreendem a cada momento. Jacó é filho de Isaac, que por sua vez é filho de Abraão. Abraão, o pai da fé com quem Deus estabeleceu sua aliança, aquele que Deus chamou para ser o pai de uma nação pela fé. Por um milagre tremendo de Deus, eles tiveram um filho, Isaac. Isaac casou-se com uma mulher que também era estéril, à semelhança da sua mãe. Eles oraram, buscaram a Deus e ela engravidou como um milagre. E já no ventre de Rebeca, Esaú e Jacó, que haveriam de nascer, já se estranhavam ali, já lutavam ali no ventre da sua mãe. Quando eles foram orar a Deus, o Senhor disse: no ventre de Rebeca estão duas grandes nações, e o maior servirá ao menor. O nascimento não foi menos dramático, porque no instante do nascimento, Esaú nasceu primeiro, tomando para si, então, todos os direitos que envolviam a primogenitura naquela cultura antiga, todo o status do primogênito, mas Jacó saiu agarrado no seu calcanhar, como quem estivesse lutando para sair primeiro, para estar no primeiro lugar daquela competição, daquela corrida. Mais tarde, Jacó tornou-se um homem pacato, um homem que cuidava dos rebanhos do seu pai. Esaú tornou-se um exímio caçador. Jacó, amado por sua mãe. Esaú, amado e querido por seu pai. Certo dia, Esaú, chegando em casa de um dia de caça frustrada, viu que o irmão preparava um cozido, pediu o cozido. Jacó astutamente disse o seguinte: olha, se você me der os seus direitos de primogenitura, vai ficar tudo bem, eu te dou o cozido. Esaú, fazendo pouco caso do seu direito de primogênito, então diz assim: olha, de que me adianta a primogenitura se eu vier a morrer de fome? E então eles fazem ali uma barganha. Essa barganha, ela se consuma mais tarde, quando, às vésperas de morrer, Isaac chama Esaú para que prepare para ele um cozido, para que ele possa então abençoar Esaú. Mas Rebeca, tomando a iniciativa, juntamente com Jacó, concebem um plano e eles vestem Jacó com as vestes de Esaú, colocam pelos artificiais sobre o corpo de Jacó, criando assim um contexto altamente dramático, altamente novelesco. E então Jacó, na sua astúcia, junto com sua mãe, rouba a bênção que cabia a Esaú. Diante desse fato, Esaú começa a consolar-se com a possibilidade, começa a namorar a ideia de matar o irmão assim que o seu pai viesse a falecer. Rebeca ouve alguns burburinhos correndo por aqui e por ali. E então, como uma maneira de salvar a vida do seu filho, envia Jacó para a casa do seu irmão Labão, lá aonde estavam as raízes, digamos assim, da família.
para que Jacó pudesse encontrar esposa. Na verdade, isso tudo não passava de um estratagema para que Jacó fosse retirado do alcance de Esaú, porque Rebeca pensou consigo, por que eu perderia os 2 filhos em um só dia? Ou seja, se Esaú matasse Jacó, ela perderia o seu filho amado e passaria a odiar o seu filho mais velho. Então, Jacó, colhendo os primeiros reveses, as primeiras consequências dos seus pecados de enganação, de mentira, de trapaça. Pense bem comigo. Jacó havia mentido para o seu pai, havia enganado o seu pai já idoso, havia traído a confiança do seu irmão, havia partido a sua família. Quanta coisa feia Jacó havia feito no imbróglio de todo aquele desejo de alcançar o primeiro lugar na frente do seu irmão. Ele começa a colher as consequências desse pecado e colherá muitos outros ainda no futuro, mas ele começa a colher as consequências do seu pecado no seu exílio, quando ele forçosamente precisa sair de casa para salvar a própria vida, e isso implica abrir mão da segurança do clã, abrir mão dos bens materiais. A sua família era uma família rica. Ele precisa sair de casa com uma mão na frente, com a outra atrás, indo rumo a um deserto hostil e impiedoso para salvar a própria vida. E no meio de toda essa situação dura, difícil, de muito sofrimento, de talvez remorsos e arrependimentos, no meio dessa situação confusa e caótica, Jacó, no caminho para a casa do seu tio Labão, tem uma experiência. E essa experiência está relatada aqui em Gênesis 28, versículo 10, quando diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já havia se posto. Então começa a escurecer no lugar onde ele está num lugar ermo, deserto. Tomando uma das pedras, usou-a como travesseiro e deitou-se. O fato de Jacó tomar uma pedra para dormir sob as estrelas, desamparado de um teto, da sua família, dos seus queridos, da sua mãe, indica o momento altamente difícil que Jacó estava vivendo. Afinal de contas, uma pedra como travesseiro não é o melhor travesseiro do mundo. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, em todas as direções. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Que sonho absolutamente terrível por um lado e maravilhoso por outro. Jacó está no deserto, desamparado da sua família. Ele havia, de certa maneira, perdido tudo por causa da escolha que fizera. Ele estava sofrendo as consequências do seu pecado. Ele estava sofrendo as consequências das suas atitudes de manipulação e enganação. Ele havia perdido tudo. E de um filho abastado, de uma família rica, estava agora no deserto, sem teto, dormindo sob as estrelas, deitado com a cabeça repousando sobre uma pedra. Mas no meio de tudo aquilo, ele tem uma visão. Porque Jacó não sabe, não conhece o Deus de seu pai Isaque. Não conhece o Deus de Abraão pessoalmente. Até esse momento da narrativa, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaque. Mas nesse ponto ele ainda não é o Deus de Jacó. Não porque Deus não tivesse um plano na vida de Jacó, mas porque Jacó ainda não havia reconhecido
Deus como seu sustentador, como seu provedor, como aquele que seria poderoso bastante para cumprir as suas promessas na sua vida. Ele tenta fazer as coisas do seu jeito, ele tenta chegar lá do seu jeito, com a sua astúcia, e fazendo isso ele só destrói a si mesmo, só destrói a sua família, e agora ele está deitado no deserto, colhendo os resultados daquilo que ele havia plantado. Mas naquele contexto inesperado, naquele momento de caos pessoal, naquele momento em que tudo que era mais seguro para Jacó havia se desfeito e ele estava desamparado no deserto, naquele momento de caos, Deus vem e dá uma visão a Jacó. E a visão que ele tem é maravilhosa, porque há uma escada que conecta os céus e a terra. Um símbolo de que Deus está presente e agindo, e as coisas estão acontecendo entre o céu e a terra. E mais do que isso, perceba que no versículo 3 diz assim: ao lado de Jacó, nessa visão, ao lado de Jacó, do lado de Jacó, estava o Senhor. E Deus, estando ao lado de Jacó como um companheiro de jornada. A metáfora aqui é muito preciosa porque Jacó está sozinho no deserto, indo para a casa do seu tio Labão. O deserto era lugar de desamparo, mas também de muitos perigos, de salteadores, de ladrões, de bandos de homens maus que saqueavam, digamos assim, os camponeses que habitavam por ali. Então Jacó está num caminho perigoso, está num caminho difícil, mas Deus se coloca ao lado de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e a partir desse dia eu sou o seu Deus. Note as promessas que Deus faz a Abraão: darei aos seus descendentes a terra na qual você está deitado, versículo 13. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Ele repete as mesmas promessas que foram feitas a Abraão em Gênesis 12 e depois a Isaque. Deus está dizendo: Jacó, você não me conhece. Você não me conhece. E vamos ser francos, você nem está à minha procura. Você não está me buscando. Você está buscando o primeiro lugar. Você está buscando ser bem-sucedido. Você está buscando vencer seu irmão Esaú, obter o direito de primogenitura. Você está buscando riqueza. Mas eu estou buscando você. Você não está me procurando, mas eu estou procurando você. E eu estarei ao seu lado nessa jornada. Eu vou te levar em segurança. Eu vou te trazer em segurança. No meio disso tudo, no meio desse contexto inesperado, no meio desse contexto difícil, eu me apresento para você e eu digo: eu sou o seu Deus. Esse texto é muito tocante, porque quando Jacó acorda do sonho, ele diz assim: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Jacó não sabia que encontraria Deus ali, em Betel. Mas Deus sabia que encontraria Jacó sozinho em Betel. Quando Jacó perdeu tudo, quando todas as coisas falharam, quando ele já não podia mais contar com a sua família, quando ele não podia mais contar com a sua riqueza, quando ele não podia mais contar com a proteção da sua mãe, quando ele não podia mais contar com a proteção do seu clã, quando tudo se esfacelou na vida de Jacó, ele descobriu a Deus. E nos anos que virão, ele descobrirá que o eterno é a única coisa que de fato Jacó precisa na sua vida. É a única realidade, a única pessoa, é a única riqueza, é a única herança que de fato Jacó precisa na sua vida. Eu sei que talvez você esteja se sentindo como Jacó nesses dias. Talvez toda essa pandemia tenha colocado você em casa, de quarentena, longe do seu trabalho, afastado dos fazeres da sua carreira, ou da sua carreira acadêmica, ou do seu negócio, ou do que você costuma fazer para ganhar a vida. Talvez esse cenário todo tenha te colocado dentro de casa, e dentro de casa você, assim como eu, tem se sentido impotente, tem sentido que pouco há para se fazer diante de tudo o que se coloca diante de nós como um desafio nesse dia. E talvez você tenha temido, porque você tem sentido que toda essa situação arrebatou de você todo o controle, toda a segurança, todo o conforto, todas as perspectivas. E talvez nós estejamos descobrindo e maquinando aqui dentro de nós
que tudo aquilo que nos dava segurança, na verdade não pode nos dar. Que tudo aquilo que nós um dia nos apoiamos, de fato não pode nos trazer essa solidez que nós tanto ansiamos. Mas talvez seja esse exatamente o lugar no qual Deus colocou a mim e a você. Talvez seja no meio desse deserto existencial de medo e de ansiedade que Deus tenha nos trazido, para que Ele nos lembre que Ele é o nosso Deus. E que nós muitas vezes somos exatamente como Jacó, nós estamos procurando muitas coisas, nós estamos correndo atrás de muitas coisas, mas nós não estamos antenados no Senhor, nós não estamos conectados no eterno, nosso coração não está buscando a Deus como deveria. Mas então agora, na intimidade, no conforto dos nossos lares, nós temos tempo para refletir. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Que lugar hoje o Eterno tem na sua vida? Que lugar hoje o Eterno tem na sua vida? Quando todos os sistemas de saúde do mundo estão em colapso, quando as economias estão se esfacelando, quando o nosso país está entrando num estado de calamidade, de emergência, quando os governos não sabem muito o que fazer, quando todos nós somos abatidos por esse sentimento de impotência e de não termos uma resposta, eu te pergunto, que lugar Deus tem na sua vida? Qual é o tipo de relação que você tem desenvolvido com Ele? Talvez você possa dizer como Jacó, eu ouvi falar no Deus dos meus pais, porque o meu pai conheceu a Deus, o meu avô foi um servo do Senhor, eles conheceram a Deus. Eu tenho sido criado na igreja desde então, mas não tenho tido uma experiência com o Senhor. Eu te desafio nesses dias de confinamento e de isolamento. Eu te desafio, em nome de Jesus, a deixar-se encontrar por esse Deus que quer nos alcançar nesse lugar, nessa hora, nesse momento e nesse contexto. Da mesma maneira como ele apareceu a Jacó, ele hoje mostra o seu rosto a você, ele se revela a você, ele mostra-se a você e diz, eu estou ao seu lado, eu caminharei com você nesse deserto, eu estarei com você na saída e na chegada, eu te trarei em segurança, eu cumprirei minhas promessas na sua vida e eu te digo, eu sou o Deus que cumpre as suas alianças. Meu irmão, minha irmã, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. A visão de Jacó diz que há um acesso, há uma escada, há uma ligação, há uma conexão entre os céus e a terra. E anjos sobem e descem. Anjos sobem e descem por essa escada. Certa vez, nós somos notificados que um dos primeiros discípulos de Jesus, essa história é muito interessante, está ali no Evangelho de João, no capítulo 2, no capítulo 1, no final do capítulo 1, quando Filipe, um dos primeiros discípulos de Jesus, começou a seguir Jesus, viu nele o Messias, e quis compartilhar essa boa nova com o seu amigo Natanael. Então ele disse para Natanael, Natanael, nós conhecemos um cara diferente. Nós conhecemos alguém que pode ser o Messias. Jesus de Nazaré. E em Natanael diz assim, no versículo 46, João 1,46, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele não se fecha totalmente, ele vai até Jesus, a convite de Filipe. E quando ele chega até Jesus, Jesus disse o seguinte, eu vi você, Natanael, eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde a Natanael as seguintes palavras, Filipe, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. Jesus diz para Natanael: Natanael, você se lembra daquele sonho de Jacó? No qual os anjos de Deus subiam e desciam por uma escada celestial que unia os céus à terra? Então, Natanael, você verá coisas tremendas e gloriosas, porque você verá uma escada, um acesso aberto sobre mim, sobre o Filho do Homem, fazendo com que haja uma profunda conversação, haja uma conexão, haja uma união entre os céus e a terra. Porque eu sou aquele que faz esse caminho, eu sou aquele que faz essa ligação. Jesus deixa claro que aquela visão maravilhosa de Jacó cumpriu-se nele. Ele é a escada, ele é o caminho, ele é aquele que abre acesso entre os céus e a terra por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Jesus morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. É a conexão que nós precisamos entre o céu e a terra. É por meio dele que desce todas as bênçãos que nos envia o Pai das luzes. Hoje, eu e você podemos estar no deserto existencial que toda essa pandemia tem causado. Mas não duvide nem por um segundo de que Jesus, morto e ressurreto, morto em nosso lugar e ressurreto para o nosso bem, Jesus, vivo, ressurreto, à destra de Deus, é a escada da onde desce conforto, da onde desce esperança, de onde desce graça e alegria. E é a escada por onde sobem as nossas preces, sobem as nossas orações, sobem as nossas angústias e as nossas lágrimas diante de Deus. Eu quero te garantir nesses dias, você tem acesso liberado ao Pai por meio de Cristo Jesus, na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Então use esse acesso em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Jesus. Você é a escada. Você é a escada, Jesus Cristo. Você é o caminho por meio de quem nossas orações sobem a Deus, Pai. Nossas petições, nossas angústias, nossos temores, nossas aflições. E nós podemos agora nos colocar na sua presença e buscar, Jesus, essa comunhão íntima. E ao mesmo tempo, dessa escada vem até nós esperança, renovo, refrigério, alegria. E o Senhor nos diz: eu estou ao seu lado, eu caminharei com você nesse deserto. Jesus, caminha conosco no meio desse deserto, ampara o nosso coração, solidifica a nossa fé e faz de nós, sua igreja, um povo corajoso no meio dessa epidemia de medo. Que nós tenhamos coragem de proclamar a nossa esperança, que nós tenhamos coragem de abrir a nossa Bíblia, compartilhar a nossa fé com os nossos vizinhos, enquanto nós estamos confinados, que haja essa coragem no nosso coração de proclamar a esperança que há em Cristo Jesus. Glorifica o teu nome na nossa vida. Que nós sejamos fiéis a ti, em especial nesse tempo de crise. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Jesus, esse é o clamor da nossa alma. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós nos encontramos novamente amanhã. Que Deus possa abençoar você, renovar seu coração, renovar a sua fé. Não se esqueça, essa é uma oportunidade rica para você unir sua família, conclamar sua família à oração, para que seus filhos tenham experiências com Deus nesse período. Não perca o tempo, não perca a oportunidade, meu irmão, não perca a oportunidade, minha irmã. Fique firme, glorifique ao Senhor nisso tudo. Esse é o meu conselho de amor para você nesse tempo. Que Deus te abençoe. Nós estamos juntos. Nós estamos disponíveis para qualquer tipo de contato, por telefone, por WhatsApp. Se você precisar de uma oração, fale com alguém da nossa equipe. Nós estamos aqui para caminhar com você. Nós vamos enfrentar tudo isso juntos e vamos vencer tudo isso juntos, em nome de Jesus. Vamos juntos. Até amanhã. Que Deus te abençoe.